Oi, sabe aquela mosca da sua sopa? Aquela que pousa, que incomoda. Pois é, ultimamente a liberdade de expressão tem sido a mosca da nossa sopa. Mas não a presença da liberdade, e sim o excesso de certos poderes. Eu pensei numa teoria, eu posso estar totalmente enganado, uma teoria talvez até absurda, mas façamos uma análise. Eu sugiro inclusive que vocês visitem os vídeos onde o Caio Coppola elabora uma teoria, e a teoria estava 100% correta, sobre a ida de Jean Willis, o exilado Jean Willis. E a teoria dele se confirma, que ele sairia pelo mundo difamando o Brasil, acusando que aqui seria uma ditadura, sendo que foi um processo democrático, eleitoral, 100% constitucional, pleno e elogiado pelo próprio Dias Toffoli. Isso tem vídeo para provar, ele não pode fugir disso. E dito pelo TSE, né, que é o único órgão que audita a si próprio, é um absurdo, mas pelo próprio TSE, de que foi tranquilo, beleza. Nesse processo, temos um Jean Willis lá fora, difamando e falando mal do Brasil, dizendo que aqui tem uma ditadura. Começam-se a tomar algumas providências estranhas, como o STF, que não tem autonomia de abertura de inquérito, né, que ele não pode ser acusador, investigador e juiz, ele está fazendo os três papéis ao mesmo tempo. Basicamente é o AI-5, com outro nome. Coincidência, né, que 13 de dezembro de 1968 é o nascimento, a data de nascimento de Alexandre de Moraes, como frisou o Augusto Nunes, coincidentemente a data em que foi decretado o AI-5, a data em que oficialmente o regime militar tornou-se uma ditadura. Enfim, o que ocorre é que a manobra, primeiro, de instaurar inquérito sobre supostas fake news contra o STF, ou críticos ao STF. Isso, para mim, já é um perigo em si. Mas as últimas manobras, a perseguição à mídia, a remoção do depoimento do processo, que apresenta a delação falando sobre o amigo do meu pai, essa parte me chamou a atenção. Toda a narrativa da esquerda é sobre uma suposta ditadura, um suposto autoritarismo por parte do presidente Bolsonaro, e eles sempre frisam, inclusive a imprensa nas coletivas sempre questiona a quantidade de militares, né? Tem imprensa tendenciosa, a quantidade de militares como se fosse algo que depreciasse o governo, e eles estão sempre frisando isso. Normalmente aquela mídia de sempre, né? Folha, Estadão, Globo, UOL, os que estão sempre gerando factoides, fake news e manchetes tendenciosas, tirando de contexto propositalmente determinadas falas para criar um ambiente, uma atmosfera em que há um autoritarismo e um despreparo do presidente. Mas a questão não fala de autoritarismo. Então tem sido muito frisada a questão da possibilidade de militares em excesso causar intervenção, de um intervencionismo do presidente Bolsonaro, de um suposto intervencionismo da parte dele, de que ele seria um ditador, um censurador. E ultimamente temos visto a censura sendo aplicada amplamente, descaradamente, sem nenhum pudor e inclusive com desobediência à jurisdição e competência de determinados poderes, de determinadas instâncias. E o que me ocorre é o número de pessoas cogitando uma ação intervencionista por parte do governo, principalmente um intervencionismo militar, tem crescido com relação a essa desobediência proposital. Paremos para pensar numa coisa. Se de repente você sempre foi filiado ao partido, você era advogado do partido, depois você foi assessor do ministro da Casa Civil desse partido, depois você foi indicado ao STF por esse partido, hoje você é presidente do STF por advento de ter participado desse partido, e que mesmo você tendo perdido 2 vezes para a prova, para o concurso de juiz, substituto, auxiliar, assistente, dane-se o que seja, e você é indicado para a Corte Suprema, é um sinal de que você, estando ligado a esse partido, é o melhor critério que você pode ter para se tornar alguém com poder nas mãos, e alguém que possa ser sacrificado, ser o boi de piranha, numa situação dessa. Porque imagine, ele começa com esse tipo de autoritarismo, sabe que no governo há uma predominância de militares, sabe que existe uma pressão popular pedindo uma espécie de intervenção.
Havendo a possibilidade, e eu estou só chutando que seja essa a intenção, eu duvido um pouco, mas não podemos deixar teorias, né, de fora da análise. Imaginem a possibilidade deste governo realizar uma intervenção militar no STF. Toda a narrativa que a Gleisi Hoffmann, que Lindbergh Farias, que PT, PSOL, todos os simpatizantes, inclusive Jean Willis e a Márcia Tiburi, tornar-se-ão verdade. Que aqui nós temos um presidente que finalmente mostrou a cara, o governo finalmente mostrou suas garras, a sua face fascista ficou até legal, face fascista, o seu ímpeto autoritário, ditatorial, de desrespeito à democracia, desrespeito à Constituição, por mais que o STF esteja desrespeitando, por mais que você não veja o PT e o pessoal se manifestarem a respeito disso, mas logo eles passarão a fazer esse tipo de narrativa. Igual a da Maria do Rosário fez com Danilo Gentili, igual toda a esquerda tem feito com tudo. Você pode criticar qualquer um da direita, critica o da esquerda e você torna-se inimigo público. Então, é só uma teoria. É uma teoria, eu acho que ela é plausível, né? Não é descartável. Nós não podemos ignorar a possibilidade de que seja essa a estratégia. O caminho que eles vieram construindo ao longo desse tempo, eles vieram construindo uma ideia inicial, né, desde a época da eleição, de que ele é um ditador, de que ele é um fascista, de que ele é todo tipo de ista e óbico possível. Em seguida, mantém-se essa narrativa durante o governo dele. Até hoje se fala isso, se insiste que ele é miliciano, que ele é isso, que é aquilo. O Jean Willis, que disse que ia ficar, que ia brigar, fez aquele vídeo todo lá gritando Lula livre com uma claque de 4 pessoas batendo palma, gritando Lula livre ali, aquele coral de 3 pessoas. E aí, de repente, ele resolve ir, porque está sendo perseguido. Né, sai pelo mundo, continua fazendo vídeos mentindo, né, porque a Record ela registrou o momento em que ele falou para Chico Alencar 2 vezes que ia cuspir no Bolsonaro antes de apresentar o voto dele. Tem filmagens mostrando do ângulo do Bolsonaro a frase chavão que ele e um grupo de outros parlamentares estavam repetindo para todos que haviam subido ao microfone para votar a favor da Dilma, que inclusive àquela altura já tinha perdido para o impeachment, já era voto vencido. Então quem estava indo para o microfone estava indo só para discursar a favor de um cachorro morto, né, que ele não tem mais possibilidade de latir, nem, enfim, de se mexer. E assim que ele saiu do microfone, ao ouvir tchau querida, que era o que estava sendo repetido a exaustão pela oposição a Dilma, porque era uma frase chavão que virou meme por conta da ligação entre ela e o Lula, tchau querida. Então essa frase estava sendo repetida a todos que votaram na Dilma, não aos que eram homossexuais, nem às mulheres. Quando um homem saía do microfone, mesmo que não fosse homossexual, mesmo que não fosse mulher, a frase era tchau querida, por isso, e não por ele. Enfim, o vídeo que a Record, inclusive, fez um excelente trabalho de leitura labial, mostra em que Jean Willis, antes de subir ao microfone, anunciou 2 vezes a Chico Alencar que iria cuspir no Bolsonaro. E assim ele o fez. Então ele continua lá fora mentindo desde a cusparada, toda hora criando uma versão que seja mais crível, inclusive na entrevista a Pedro Bial, e vem insistindo na narrativa de que é autoritário, o Bolsonaro é autoritário, que o governo é autoritário, que é antidemocrático, que então eles querem alimentar essa narrativa. Toffoli servir de boi de piranha não é uma grande perda, porque alimentaria a narrativa, faria com que criasse um tipo de receio coletivo, pânico coletivo. O PT não se importa com o que acontece com o país, não se importa com o caos que vai gerar. A esquerda, ela segue os princípios do comunismo e do socialismo. Não importa se o PT é comunista ou socialista, isso pouco importa, os princípios são os mesmos. De que todo caos é viável para que eles tomem ou assumam o poder. Então tudo que eles querem é procurar um meio de destituir Bolsonaro, através de um impeachment ou qualquer outro tipo de ação, e enfraquecer o governo nesse sentido, mostrando que eles estavam certos o tempo todo. Ou seja, se eles estavam, entre aspas, né, vamos botar entre aspas, se eles estavam certos que Bolsonaro é um autoritário, então toda a narrativa, por silogismo, torna-se a verdade. Ou seja, tudo que eles disserem passa a ser verdade, porque uma acusação tornar-se-ia se houvesse intervenção. Então, não defendam intervenção militar. Existem diversos meios para que o autoritarismo autodecretado de Dias Toffoli, de Alexandre de Moraes, esse STF, que não vou dizer que é um STF corrupto, né, porque isso seria um crime gravíssimo, mas esse STF aparelhado, porque isso é, esse STF que tem um mandato esquisito, que já deveria ter acabado e mudado há muito tempo, vitalício, esse STF que é
está agindo sim com autoritarismo, autocracia, de uma forma de estabelecer um tipo pior de ditadura, e está executando uma espécie de AI-5 do STF. Esse aí é que nós temos que nos preocupar em que ele seja resolvido pelas vias e meios legais. Nós hoje temos parte do Senado se opondo a isso, nós temos a própria PGR se opondo a isso. Existem meios e mecanismos legais que podem acabar com essa ditadura. Então, a intervenção é uma burrice, é uma imbecilidade. Eu entendo que nós temos um desejo nato, um desejo latente de que as coisas mudem, e nós vemos uma resistência ilegal, irregular, inconstitucional por várias escalas do governo que foram aparelhadas por anos, por partidos que são corruptos, por partidos que são mesquinhos, hipócritas e demagogos, que agem em prol do quanto pior melhor para ver o país afundar. Mas nós não podemos cair nessa armadilha de bancar os babacas e fazer uma merda dessa. Não podemos garantir a eles que a sua narrativa falsa torne-se uma verdade, pior, uma falsa verdade, porque um contra-ataque contra essas manobras, esses movimentos que a esquerda tem realizado, vai se espalhar pela imprensa, por ela também aparelhado, e também por ela construída ao longo de anos, de uma educação voltada a formar militantes, vai fazer frente a isso. Observem o silêncio da imprensa até antes da perseguição direta a Cruzoé com relação ao STF. A matéria saiu, pouco se falava da matéria, pouco se explorou a matéria. Foi só a canetada do Toffoli com Alexandre de Moraes ocorrer que a imprensa percebeu o próprio rabo sendo perseguido e começou a levantar agora, sim, essa matéria, essa questão. Mas eles estavam ignorando o que estava acontecendo. Vocês acreditam mesmo que no caso de uma intervenção militar, essa mesma imprensa que diuturnamente vem difamando o governo vai ficar a favor da intervenção? A época em que tinham pessoas de honra e caráter na mídia acabou. Roberto Marinho não é mais o presidente dono da Globo. Ele não vai estar lá para poder apoiar uma intervenção desse tipo. Vocês viram na sabatina com o Jair Bolsonaro a postura atual da Globo. Não se enganem, a imprensa vai criar o factoide para que esses monstros, esses canalhas lá fora façam essa narrativa se tornar verdade. A diferença entre a esquerda e a direita é que nós temos cérebro e sabemos usar, então façam uso dela. Pensem 3 passos à frente, 2 passos ao lado, e um monte de estratégias e vias ao seu redor. Não olhem para um caminho, uma direção só. Pensem antes de agir, antes de propagar uma ideia que claramente está sendo conduzida para que façam isso. Usem os neurônios. Menos fígado, mais cérebro. É assim que a direita funciona. Deixe que a esquerda se debata acreditando que esse plano ardiloso, que eu acredito que é uma possibilidade, não estou dizendo que seja, caso seja esse plano, ele afunde sozinho. Os meios e caminhos estão aí. Vamos deixar que os meios e caminhos se resolvam. O que podemos fazer são as manifestações de rua. O que podemos fazer é mandar imprimir as camisas com a matéria do Dias Toffoli e vestir na rua. Ele vai colocar o quê? A polícia para patrulhar quem está vestindo a camisa com a matéria? Multar em 100 mil cada cidadão que estiver com a camisa? Multar em 100 mil cada pessoa que publicar nas suas redes sociais as páginas da matéria? É isso mesmo que ele vai fazer? E se a gente resolver não pagar? Porque o que ocorre numa multa é que se você não paga, você vai preso. A ideia dele de multar é porque ele sabe que não tem cela, espaço, cadeia suficiente e não tem máquina pública suficiente para autuar todo mundo, para mandar para cadeia. Ele vai fazer o que então? Se sei lá, 50 milhões de brasileiros que espalharem suas redes sociais, no seu WhatsApp, todos os caminhos, as fotos da matéria da Cruzoé, ele vai fazer o que caso todas essas pessoas não paguem? Prendê-las? Cancelar o CPF ou criar algum tipo de sanção para 50 e poucos milhões de brasileiros que deixarão de declarar ou de criar impostos? É isso que ele vai fazer? É óbvio que não. Então nós temos meios para protestar, por mais que as redes sociais estejam tentando cercear nosso direito. Usem esses meios e façam isso acontecer da forma correta. Uma intervenção é uma idiotice, não porque a intervenção seja uma coisa ruim, ela é até necessária nesse caso pelo que vai se formando, mas é a narrativa que a esquerda quer para tentar difamar o governo e tentar provar uma teoria falsa de que o governo realmente esteja intencionado a instaurar um tipo de ditadura no país. Não caiam nessa armadilha. Muitos dos que estão sugerindo essa intervenção podem ser da esquerda tentando incitar vocês a cair nesse truque. Nós conhecemos boa parte das pessoas que nos seguem nas redes sociais, mas quem ultrapassa um número de 1.000, 2.000 já começa a ficar com o controle dessas pessoas
mais comprometido, é mais difícil você saber como pensa cada um. Basta que um incite uma ideia ruim com que você concorde, você multiplica essa ideia por mais 3 e ela se espalha numa velocidade absurda. Então, filtrem as ideias, pensem, vocês são capazes, porque vocês são de direita. Enfim, o vídeo se estendeu um pouco, eu vou tentar acelerar ele, se ele não ficar muito acelerado, que eu falei uma pausa bem ampla para tentar ficar um pouco melhor quando eu acelerar. E é isso. Vamos deixar esse papo de intervenção de lado, porque é isso que eles querem para tentar criar um factoide e alimentar uma narrativa que já vem sendo montada. Eles não estão brincando. Eles não estão tão desorganizados quanto parecem. Então, vamos ficar espertos.